Você já sentiu vontade de estrangular o seu parceiro ou a sua parceira? O episódio do nosso podcast de hoje, Superando os Desafios Afetivos, vem dizendo como ajustar os hábitos para uma vida a dois. Eu sou Iraci Campos e os nossos convidados de hoje são Kátia Magalhães e Maurício Magalhães. Eles são empresários e estão aqui para esse bate-papo de hoje muito bacana. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, Iraci, pelo convite. Obrigado. Olha só, quantos anos de casado? 32 anos. Oh, maravilha! E então tem muita coisa aí pela frente, tem não? Tem muita história. Ai, ai, ai. Vamos aos papos. Foi difícil ajustar os hábitos de vocês para poder conviver junto? Teve muito quebra-pau? Teve muita vontade de grudar no pescoço um do outro? Eu acho que foi uma construção durante os anos de casado, né? É claro que é tudo muito diferente, porque quando você namora, você tem aquela fase. Quando você vai morar junto, tem os hábitos diferentes, né? Total. Então, realmente, no início é mais complicado e também você é mais imaturo, né? E a maturidade vem aos poucos. Mas teve épocas, sim, doido para torcer o pescoço. Você já sentiu essa vontade de grudar no pescoço algumas vezes? Vamos dizer que sim. Algumas vezes às vezes dá aquela vontade, né? A gente vem convivendo junto ali há muito tempo, vai aprendendo a se adaptar a outra pessoa, mas sempre tem aquele detalhe que acaba complicando tudo, e a gente fica meio nervoso, né? Mas acaba se resolvendo. Agora, dentro dessa relação, dentro do lar, né, do 2 a 2 ali, o que mais foi assim difícil de conseguir ajustar, de conseguir adaptar? A toalha molhada em cima da cama? Tábua do vaso em pé, toalha largada em cima da cama, parar na hora que você está totalmente relaxada para dormir, aí a pessoa entra no quarto e resolve acender a luz do banheiro do quarto, porque ele resolve fazer a higiene bucal. E né, aí? ali, e você toda zen para dormir. Então, assim, tem algumas coisas que realmente foram Tampa bem do vaso ajuste. sanitário é uma coisa séria, porque eles acham que a gente faz xixi de pé. É uma loucura Uma isso. doideira. E aí do seu lado, Maurício? Tem também algumas coisinhas, né? Sempre tem um detalhezinho, um lixo que é recolhido e não se coloca um saco de lixo no local. Aí você vai jogar. Pois é, assim mesmo. Você vai justamente na hora que você quer jogar alguma coisa na lixeira, que você pisa, joga e não tem saco de lixo. Mas são sempre detalhes assim. Garrafa de água gelada vazia na geladeira? Louça, que às vezes a lava-louça eu não consigo arrumar a lava-louça. É muito difícil algumas coisas, né? Então, tem esses detalhes, mas a gente vai se adaptando e aprendendo a conviver com isso, né? E quando vem filhos, aí a coisa ajusta pior, porque você ter o tempo para você, com seu marido, com a sua esposa, os momentos de carinhos, né? O momento de fazer amor, de troca, e aquela criança que chora. Ah, meu Deus, como é que é isso? O nosso filho hoje já está com 31 anos, né? Mas nessa época foi uma época mais difícil de adaptação, né? Era só eu e o Maurício. E, de repente, chegou aquele bebê que dependia muito de mim. E né? que tipo assim, como é que agora brotou alguém entre nós? Exatamente. E depois foi crescendo, aí queria só dormir no nosso quarto. Aí a gente passava a madrugada inteira levando ele para o quarto dele. Aí chegou uma fase que ele vinha engatinhando para a gente não ouvir o barulho e deitava assim no chão, no tapete do quarto, para dormir com a gente lá, mas para a gente não tirar ele do quarto.
Tipo assim, ninguém está me notando. Então... E o nascimento do Kevin foi bem curioso, né? Que logo nós casamos e logo a Kátia engravidou. Não teve nem aquele tempo de ficar namorando, curtindo. Então o filho veio logo depois. Aí foi bem complicado, bem difícil, né, no início. E foi difícil adaptar daí a relação afetiva, os carinhos, o momento de lazer, porque de repente brota uma barriga que eu não tinha, né, que não fazia parte do meu conteúdo até então, e as procuras passam a ser outras. Ai, roupinha, bercinho, não sei o quê, sendo que era um momento para estar falando de amor, né? E fora o problema, a questão financeira, né? Porque você está iniciando a sua vida a dois, então tudo novo. Eu lembro quando eu voltei de lua de mel, eu fiquei a noite sem dormir, porque eu olhava para o teto do quarto e falava assim, meu Deus, agora eu tenho que tomar conta da casa, né? A responsabilidade é minha. O que foi que eu fiz? Então deu aquele, né? Você dá aquele frio na barriga, né? Das responsabilidades. E logo na sequência eu descubro que eu estou grávida. Então foi assim bem complicado. Mas depois a gente foi se adaptando e com o nascimento do nosso filho, a nossa vida foi se transformando. A gente foi lutando juntos, né, para conseguir enfrentar os desafios e está até hoje aqui juntos. Mas não é fácil. Não é, né? Não é fácil. Quais os outros desafios que envolvem vocês? Parece que vocês trabalham juntos, são empresários. Então, quando eu resolvi empreender, né, o Maurício já era meu sócio, mas ele trabalhava numa empresa. E teve um momento que ele falou assim, a gente decidiu que ele largaria e viria assumir a nossa empresa comigo. Então, são quantos anos, hein, Maurício? 30 anos. Muito tempo. Deve ter uns 27 anos juntos. Então, no início foi muito difícil, porque assim, a gente dormia junto, acordava junto, trabalhava junto, os mesmos problemas da empresa, tendo que discutir e resolver, problemas em casa, né? Então, teve uma fase muito difícil. E depois a gente foi se adaptando, foi ficando muito prazeroso trabalhar junto, porque ele tem a área dele, a função dele, eu a minha, muito separado, né? A gente começou a trabalhar bem isso. E a gente até começou a levar um pouco depois na brincadeira, né? A gente ri quando porque ele é mais metódico, é tudo na hora, é tudo aquele, né? E eu já sou mais flexível. E aí a gente começou a rir, eu comecei a brincar, a gente começou a levar com mais leveza. Hoje a nossa vida é bem mais... Foi difícil ali no início. Mas foi muito difícil. Até porque você, com o trabalho, às vezes você tem seus problemas no trabalho, chega em casa e quer conversar, né? Agora, conversar com a pessoa que vive os mesmos problemas de você é bem difícil. Não tem novidade. Não tem novidade. Não dá nem para perguntar como foi o seu dia hoje. Não dá. Você já sabe o que aconteceu, né? E traz os problemas do trabalho para casa? Sim, com certeza traz. Acaba vindo, né, com a gente. Assim, é difícil separar as coisas, ainda mais a gente dentro do mesmo negócio, lá da mesma empresa, vivendo os dois juntos ali. Para a gente é complicado, a gente está sempre falando de trabalho. Agora, vamos lá, dentro de casa a coisa pega, porque a toalha molhada acaba dando jeito, cestinho de lixo, o vaso sanitário tampado, estampado. Mas o que mais pega que faz vocês baterem de frente um com o outro? Olha, Iraci, hoje a gente nem bate muito de frente, né? Aí ele está querendo falar, deixa ele falar. Estou esperando você falar. Fala. Não, eu acho que hoje acho que com o tempo a gente foi aprendendo a conviver tanto um com o outro que a gente acaba até medindo assim, o que vai falar, até que ponto o outro vai gostar ou não. Acho que isso faz até que a gente evite um pouco esses embates, né, dentro de casa. Então eu acho que assim, muita coisa não...
Eu estou aqui tentando me lembrar de situações assim que possam até acarretar assim, uma discussão. Nossa, mas eu assim, não lembro se temos muito ou não. Eu acho que a gente amadureceu, né? Porque é o que eu falo sempre para ele. Às vezes me pergunta assim, qual é a fórmula, né? Para vocês viverem bem, né? Porque acham que a gente não briga, que a gente não tem as diferenças. Tem, né? Mas é aprender que cada um é um indivíduo diferente, né? Aquilo que incomoda muito a gente ajusta para diminuir, né? Porque senão você vai ficar reclamando sempre das mesmas coisas. E aceitar a individualidade de cada um. Então, hoje eu acho que a nossa maior briga é quando eu falo em mudança, alguma coisa assim, que aí ele fica, quando eu falo assim, a gente tem que mudar. Isso é um ponto de conflito. É um ponto de conflito. Mas, assim, no dia a dia, eu acho que a gente amadureceu muito, muito, muito no nosso Porque você gosta de manter sempre... eu não gosto de mudanças. Não gosto de mudanças. Então, assim, para mudar é uma dificuldade muito grande, entendeu? Todos os movimentos sou eu que faço. Se eu depender dele para fazer um movimento de sair ou de sair, que eu digo assim, uma mudança, alguma coisa assim, ele não quer, ele quer ficar ali, porque ele diz que mudança é muito complicada. Então, assim, o nosso atrito é sempre esse. Mas no resto, não. O resto, hoje, a gente está bem mais maduro, né? Mais equilibrado. E eu sempre falo, né? Quando você sentir, olhar para o outro e falar assim, caramba, quanto orgulho eu sinto dessa relação, do amadurecimento, do crescimento, de ver o nosso filho hoje casado com a filha dele, a família ali, muito diálogo. Então, assim, a gente conversa muito sobre tudo, porque eu acho que isso é muito importante numa relação. E vocês já passaram problemas com interferências familiares dentro de casa? Porque sempre tem assim, porque a minha sogra, o outro lado, porque a minha sogra, porque... E aí a gente vai... não vou fazer isso. Natal, não vai ser esse ano na casa da sua mãe, vai ser na casa da minha. Não, mas foi ano passado. Mas como é que é essa convivência? A gente já teve problemas assim, até... Eu acho que isso aí é uma coisa que deve acontecer com muita gente, principalmente nas datas festivas, né? Que sempre tem aquela pressão de um lado para acontecer naquele lugar, principalmente a minha mãe, né? Que é mais possessiva. Assim. Não fui eu que falei. Não, mas ela sabe. Então, foram casos assim... E problemas de família, com cunhados, com essas coisas, sempre acontecem, mas nada que seja um problema, né? Não interferiu muito isso na nossa vida, até porque a gente sempre teve muito hábito de juntar a família, né? Então, no Natal, a gente juntava os dois lados, fazia lá em casa. Quando era na casa dos meus pais, a minha sogra ia, meu sogro ia. Então, a gente sempre procurou fazer muito assim. Mas tem essas questões. Às vezes é um aniversário, vai ser não sei aonde. Eu falo, não estou a fim de ir. Né? Então, quando você aprende a dizer não, as pessoas tomam um choque, né? Porque você diz sim sempre. E aí chega uma hora que você diz, não. Mas aí eu acho que hoje está bem tranquilo isso, né? Acho que os lados já entenderam que a gente tem a nossa vida, a gente trabalha, a gente tem a correria do dia a dia, a gente gosta de ficar na nossa casa também. Hoje está mais tranquilo. Hoje eu posso dizer que acho que a gente já passou de todas as crises, né? Sim. Sim, Maurício? Ou tem alguma aí? Não sei. Gente, tem uma crise aí que eu não estou sabendo. Vou saber aqui agora. Agora, vocês trabalham, fazem um serviço voluntário no Instituto Mãos Unidas. Trabalham os dois no mesmo instituto. E aí, como é que é isso? Tem lá divergência? Não, porque acho que tem que fazer não sei o quê. Não, assim, porque... E aí? Lá com relação ao serviço voluntário, eu acho que nem tem muita divergência, né? A gente trabalha ali em áreas diferentes. Pelo menos chega em casa, tenho que contar a novidade de um e de outro. Pois é.
E a gente acaba trocando algumas coisas, mas sem conflito. Ali não tem conflito, com certeza. Eu tinha até esquecido disso. A gente trabalha junto, a gente trabalha no pra trabalho tu ver. voluntário junto. Não, olha, é tudo para testar mesmo, mas não temos problema não. Uma vez eu entrei na área dele aqui, né, do trabalho voluntário, lá na cesta básica, eu falei, pô, tinha que arrumar isso aqui. Ele, aqui não é aqui não é sua área, não. Pode sair daí. Eu entendi o recado. Isso aí. Tipo assim, opa! Mas é muito tranquilo. Trabalho voluntário É, bem porque tranquilo. fica, né? A gente tem as opiniões da gente e muitas vezes a gente coloca as opiniões numa forma de imposição. E aí, às vezes, uma palavra, uma frase que fala, peraí, por que você está querendo me entubar isso? Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, você falou assim, porque, peraí, né? Porque, às vezes, alguma frase maldita que fica ali trazendo as interferências, né? Agora, no trabalho. O trabalho hoje está até um pouco diferente depois da pandemia, né? Porque a gente ficava no mesmo escritório ali todos os dias. Quando veio a pandemia, a gente foi para dentro de casa e aí ficamos dentro de casa, mas assim, foi super tranquilo. Hoje eu fico mais home office e faço muita visita a cliente e ele fica no escritório. Então a gente fica bem separado hoje em termos de trabalho, né? Como ele tem a área dele, eu tenho a minha, então hoje está até, né, em termos assim, a gente se vê menos do que a gente até se via no passado, de ficar o dia inteiro juntos, né? Criou uma independência. Que até certo ponto ela ajuda a gente a não conviver ali com as mesmas coisas ali, pelo menos por um período, né? Até eu voltar para casa. Porque a gente também... E daí, como é que foi o que você vai fazer hoje? E você? E aí? E a gente ainda enfrenta um outro desafio, né? Porque minha mãe tem um problema de saúde e mora com a gente. Há 10 anos nós trouxemos a minha mãe para morar aqui. E esse é um grande desafio, né? Porque o filho casou, saiu, mas a mãe está ali para a gente tomar conta. Então, a gente não tem mais como sair sem planejar, sem colocar alguém, né? Então, a gente acaba saindo um pouco de estar 24 horas no mesmo problema. Então, ele vai, quando ele volta, eu também já fiz as minhas outras coisas, né? Então, não fica naquele... Já dá uma aliviada. Mas, assim, hoje a nossa vida profissional está bem mais tranquila em termos de conflitos, né? Já foi muito pior, muito difícil, muito difícil. E vocês acham que a doutrina espírita contribui a alguma coisa para ajustar a relação, para, tipo assim, a hora que um está explodindo, o outro baixar a bola, contemporizar um pouquinho, ou não? Ou, olha só, a doutrina espírita deixa de lado que o problema aqui é eu e você somente. E aí? Nossa, teve tudo a ver. Teve tudo a ver, né? Para ajudar a ter paciência, a entender o outro, a ter mais uma melhor consciência daquilo que vai se falar, do que pode se atingir o outro, né? Ser agressivo, o entendimento da relação ali ajudou muito. Só ajuda até hoje. Assim, a doutrina espírita abriu a nossa mente completamente de entender, né, que todos nós temos as nossas dificuldades. A gente traz também a nossa história, né, das outras vidas e entender a respeitar, né, a se impor. Claro, você tem que impor os seus limites, até onde você aguenta, mas de uma forma carinhosa, respeitosa, entender aquele momento que o outro está vivendo ali. O trabalho voluntário, eu ainda dei sorte, porque o Maurício veio para a doutrina também, né? Então, isso facilitou, contribuiu muito. O trabalho voluntário, eu nem tenho nem como explicar, assim, a felicidade que os nossos desafios os diários, eles são tão pequenos, né? Quando a gente vê esse todo, né?
E, assim, a doutrina, os livros de Joana, a série psicológica, a gente olha para aquilo e a gente fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Porque realmente, nossa, como você muda o olhar para o outro, né? Você olha e você vê assim, nossa, esse espírito está ali, porque às vezes uma deficiência dele que te incomoda, você fala assim, poxa, eu estou irritada com isso, mas é dele, ele está trazendo isso, ele está tentando melhorar como ser, né? Tentando se melhorar, se conhecer. Então, a doutrina espírita irá ser assim, ela, para quem estuda, para quem realmente está ali, as palestras, é um despertar da consciência. Até para mudança de hábitos, né? Nossa! Que podem ser nocivos, né? Ao nosso psicológico, ao nosso físico, acabam ficando de lado, né? Relações com outras pessoas, amizades. Nossa. Então, você vai passando a olhar para tudo de outra forma. Muito bacana. Agora, como você traz a psicologia positiva para dentro da relação? Então, quando eu fiz a pós-graduação em psicologia positiva, eu fiz para mim mesmo, né? E assim, é muito legal, porque você olha para o outro, você começa a ver as virtudes, né? As forças que o outro tem. Você começa a ter uma admiração muito maior. Porque quando você está num bolo de um desafio, às vezes você tende a olhar muito para o que incomoda, muito para o que é ruim na sua visão, né? A psicologia positiva não, ela faz você potencializar tudo que é muito bom. Né? Então, quando você começa, por exemplo, deixa a toalha, deixa o vaso, né, aberto que te incomoda. Todo dia um negocinho pode virar um negoção. Mas quando você olha para a pessoa, você fala, nossa, que eu tenho uma admiração por essa pessoa. Olha como que é incrível, quantas qualidades essa pessoa tem. Então, tudo vai minimizando e você vai conseguindo ajustar as outras coisas. Já perdoou a tampa do tô- vaso e a toalha. Ó. Fica esperto, tá indo bem. Não, sabe o que ele fez? Ele trocou a tábua do vaso por uma que fecha sozinha. Então, ela agora não fica mais em pé. Você viu o que é a relação? Sabia que incomodava, ele procurou essa tábua. Fecha sozinha, não fecha Ela devagar, baixa, ela vai fechando devagarzinho assim, ela baixa. Então, não fica mais aquela... Isso é uma dica, Ele hein? solucionou. É uma dica. Então, assim, eu vejo isso, eu passei a ter um outro olhar. Ao invés de você ficar vendo só os defeitos o tempo todo, o que incomoda, você olhar o tanta coisa boa a pessoa tem. Isso até nas relações, né? Na amizade. Você só vê o defeito, você só vê o problema. Então, isso você potencializa, fica um negócio imenso. Então, na psicologia positiva, sempre, né? Eu sempre brinco com ele quando ele... Porque ele é assim, Kátia, na quarta... a gente está na quarta hoje. No sábado tem que fazer isso e aquilo. Eu falo, Maurício, eu estou na quarta ainda, eu quero viver a quarta. Sábado ainda não... Você vai acabar com o meu final de semana já. Ele é assim. Aí ele fala, mas por que isso te irrita? Me irrita, porque eu quero estar no presente, eu não quero saber de sábado ainda, entendeu? Uhum. Então, a gente começa agora até a gente rir, né? Quando ele reclama da lava-louça, porque assim, como ele é metódico, ele pega a lava-louça tem que estar arrumada na posição que ele acha. Então, quando eu arrumo na minha posição, ele diz que está errado. Então, agora eu deixo a louça do jantar para ele. E aí, quando ele chega lá, ele se incomoda da louça dentro da pia. Aí ele fala assim, pô, não botou na lava-louça? Não, não coloquei, porque você disse que tem que ter uma posição que eu não sei. E aí, passei a fazer isso com ele, né? Então, é assim. Só que a gente ri. Porque ele já, quando vai reclamar, ele já tem a consciência. Já se tocou Já que, sei. opa... Não é assim? Aí ele já começa a rir. Ele fala, já vai. Para arrumar outra tarefa, né? Mas, assim, realmente, hoje a nossa relação é uma relação muito madura, é uma relação muito gostosa da gente estar junto, a gente adora ficar junto, a gente adora sair, viajar, fazer o trabalho voluntário, vir aqui para o Seja. Então, a gente tem todo esse contexto junto, mas graças à doutrina. E você, Maurício? Qual é o panorama que você vê de tudo isso? A psicologia positiva mudou a tua vida? Deve ter mudado. Deve ter mudado. Porque
do jeito que ela, às vezes, conversa, fala, então a gente vai pescando alguma coisa da forma que ela tem de falar, ela vai conseguindo fazer com que eu acabe fazendo as coisas que me incomodam, que eu possa arrumar, né? No caso de uma lava-louça, por exemplo. E aí eu acabo fazendo as coisas, né? Você já descobriu que essa é a sua tarefa. Não, eu tô cheio de tarefa. Tá cheio de tarefa. Cheio de tarefa lá. Então, esse detalhe dela ter a psicologia positiva acabou ajudando um pouco, né? A me sinalizar algumas coisas que eu realmente não via, né? A doutora Anísio da Silveira, ela diz assim nos seus livros, né, que a ansiedade, até certo ponto, ela é positiva, porque ela impulsiona a gente para frente para que a gente saia do quadrado e se mexa. Você se considera uma pessoa ansiosa? Acho que sim, um pouco pelo menos sou bem ansioso. É sempre, mas assim, é uma ansiedade esperando alguma coisa assim para o futuro, né? Aguardando o acontecimento. Às vezes é bom, mas às vezes me incomoda um pouco até, né, ficar naquela ânsia, naquela esperando, aguardando. Às vezes aí teria que trabalhar até melhor a paciência, mas assim, eu me considero sim um pouco ansioso, assim. A doutora Anise fala de pessoas controladoras, né? Você se considera uma pessoa controladora? Não. Agora fala. Ele olhou de ladinho, levantou a sobrancelha e opa! Não, pior que... Não, você não... Ela não é tão controladora. Ele é. Ele é. Eu acho que eu sou um pouco, sim, um pouco Ele controlador. Não, às vezes eu me vejo assim, com essa autoritarismo. Você olha, você fala, quem foi que incorporou em mim agora? Ele é. Às vezes ela me chama até, fala que eu sou general, né, comandante. Eu falo para ele, assim, não é possível, você foi possível. um general, nova encarnação, alguma coisa, porque ele tem, às vezes você... Até por causa do trabalho, né? A gente acaba sendo muito, não autoritário, ali, organizado, né? Então acaba dando essa impressão. E dentro da relação a dois, o que vocês consideram harmonia hoje? Eu acho que, para mim, é viver o nosso relacionamento do jeito que a gente vive, né? Tendo amor, compreensão, um lar amoroso, a nossa família, poder viajar juntos, ter o prazer de estar juntos. Hoje a gente tem muito prazer, pelo menos eu, né? Tenho muito prazer de ter essa relação e de estar junto com ele nessa caminhada. É muito prazeroso, eu viveria tudo de novo se eu tivesse que viver. Se eu tivesse a maturidade de hoje, né? Talvez eu pudesse ter pulado algumas etapas, mas é muito bom ver esse amadurecimento da nossa relação e desse amor, que não é aquela paixão que acaba, aquele... Que é o amor maduro, mas né? é um amor maduro, é vontade de estar de mão dadas, a gente anda de mão dadas, a gente tem vontade de estar sempre juntos, que a gente pode, conversando em casa, não importa o lugar, né? É ter a felicidade aonde a gente estiver. Não dá para sair, a gente fica lá na varanda, batendo papo, ouvindo música, né? E também muito importante nisso aí, o respeito, né? O respeito pela individualidade, respeito pelo outro, que eu acho que a gente construiu isso, né? Durante toda a nossa vida junto. Caminhada. Muito bacana, muito bacana. Parabéns pela relação de vocês, por amadurecer juntos, crescer juntos e fazer cada vez mais o amor se ampliar. Muito Obrigada pela presença de vocês aqui no Superando os Desafios Afetivos, nosso podcast de hoje. Obrigada. Obrigada, Iraci. E lógico, a relação ela tem que ser construída no dia a dia. E nada mais do que a compreensão e o respeito para que essa construção seja sempre muito edificante e sólida.
E aqui deixamos, como sempre, um super beijinho carinhoso. Até o próximo.